asfáltica para tampar, vá aos buracos, que esse é um dos buracos da rua, que as imagens podem claramente mostrar, que vá e tampe com pedra fincada, eleve aquela depressão, se não tem massa asfáltica, mas que resolva o problema. Ali passa, inclusive, lotação, esmagando a rua. Então, essa é a minha cobrança, que dê atenção a essa rua, dê atenção a esse problema. E quando eu pedi para que a nossa assessoria fosse até lá fotografar, uma das moradoras a convidou a ver uma outra situação, por favor. Essa situação, esse problema, monstruoso problema, foi pauta de uma indicação, foi indicação desse vereador na legislatura passada. Atrás da rua Padre Álvaro, existe uma enorme cratera formada por esgoto, que é um caso que, se vier uma chuva de maior proporção, pode descer com aquelas casas parciais da Avenida Jacó Lopes de Castro, junto com a da Padre Álvaro, levando tudo para baixo. Então, é algo muito sério, que podemos envolver o Sistema Autônomo de Água e Esgoto, Secretaria de Obras e Defesa Civil. Então, a situação é séria e grave para aqueles moradores. Então, fica aqui meu desabafo e o meu pedido, que através dessa indicação, vamos ver se terão boa vontade em nos atender, em me atender e atender essa pedido dessa casa. Obrigado. Obrigada, vereador. Fará uso da tribuna agora para as proposições. Vereador Geraldão, enquanto ele vai, eu só quero fazer um comentário. Vereador Lidson Lenner, o senhor pediu para tampar os buracos da rua, da subida da Avenida Brasil, numa terça-feira. Quando eu passei lá na quarta-feira, 8 horas da manhã, os buracos estavam sendo tapados. Vereadora. Eu entendo que as solicitações do senhor têm sido atendidas. Vereadora, não é desse vereador, e sim da população, vereador. Eu trago aqui uma representação da população para essa casa. Ô Lidson, mas aquele buraco, eles tamparam ele no outro dia, porque eu falei com o Vicente Alvim, que já tinha mais de não sei quantos meses ele estava passando, observando, já tinha feito a indicação e ninguém ia lá tampar. Por isso que eles foram lá no outro dia e tampou aquele buraco lá. E precisou os vereadores montar, entre aspas, no pelo deles para resolver. Senhora presidente, na verdade, Tratamento no outro dia. Pois não, vereador. Antes mesmo de fazer o pronunciamento que eu vinha com o objetivo, a fala do vereador Lidson Lenner, quando ele fala que se não tiver massa asfáltica, que coloque pedra fincada, eu não sei a quem caberia, a título de comissão, dar uma averiguada, mas porque Viçosa, há menos de 3 anos, possui uma fábrica de asfalto. Inicialmente todo mundo pensava que era asfalto para todo tipo de asfaltamento, depois foi saber que era asfalto frio. E como assim? Se tem essa usina, não tem nem para colocar naquele buraco ali? Vereador, pelo que a gente fica sabendo, a usina tem, funcionário tem, mas falta a munição, que fala? Emulsão asfáltica. Então o problema é esse. Quem estava comprando a emulsão, a prefeitura entrava com a mão de obra e o SAI comprava a emulsão. Então está faltando a emulsão. Viu? Por isso que eles não voltaram a operação Tampa Buraco de novo. Não dá nem para prolongar o assunto, porque SAI, tapar buraco é das obras que ele fala. Vamos que vamos, senhora presidente. Na verdade, o que me traz aqui, colegas, é um requerimento, uma indicação. Vou começar pelo requerimento. E aí chamar a atenção, principalmente dos colegas da Comissão de Ecologia, Agronegócio e por aí vai, no que se refere a uma problemática que nosso município, não de forma diferente dos demais, vem sofrendo. Tive a oportunidade de residir na Avenida Santa Rita até a última semana, e aí acompanhei mais de perto o funcionamento dos postos de gasolina, porque eu não sou
não tenho veículo, então não frequento tanto esse tipo de estabelecimento, mas o fato de morar próximo a eles me deu uma visão maior de como funciona. E o ponto que eu quero chegar aqui é o de racionamento de água. A gente passou por uma fase de seca, vai saber até que ponto essa seca foi realmente sanada, visto que vamos entrar no inverno agora e as chuvas tendem a não ocorrer. E nesse sentido, o nosso manancial pode estar aí esvaziado. E uma prática, eu acho que posso tratar como diária dos condutores de veículo, e imagino esses, sem causar nenhum tipo de juízo de valor, os mais apegados ao seu veículo, vou usar esse termo, costumam lavar carro totalmente limpos. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de acompanhar e dali em diante eu comecei a visitar alguns postos de gasolina e ver que isso é incidente. Muita gente está lavando o carro sem a verdadeira necessidade de estar lavando o carro. Parei para pensar um pouco mais e aí voltar a questão para o lado empresarial da coisa. Não é do KNAI de um posto de gasolina, não está entre os seus KNAIs ser um lavador de carro. Então, eu acho que a gente tem que discernir um pouco essa atividade de lavar carro, lava-jato, aqueles empresários do ramo estabelecido, e ter um olhar diferente para os postos de gasolina que fazem isso como ações promocionais. Alguns postos até têm a outorga da água que utiliza. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que pensar na questão mais macro, de uma mudança de comportamento feita através de medidas paliativas que o nosso Código de Posturas permitiria. Com isso, até para a gente desvencilhar um olhar que a sociedade tem para com esse tipo de estabelecimento, de formação de cartel, eu achei que nada mais legítimo, e quando eu falo eu achei, até por orientação do nosso jurídico da casa, convidar esses proprietários de estabelecimento para uma primeira conversa sobre essa problemática, que é uma coisa que a longo prazo dará um resultado, sim, a título de reeducar as pessoas para essa questão. E não é proibi-los de lavarem carros. Eu acho que não se passa por proibição, mas se passa por uma restrição. Até porque, e aí sem querer denominar um posto ou outro, há horas em que só está o vigia do posto e vão várias pessoas lá freneticamente lavarem seus carros na madrugada. Então, acho que a gente precisa estabelecer mais padrões para esse tipo de funcionamento, visto que falta consciência, infelizmente, de nossa parte, me incluo nessa, quanto ao racionamento de água. Tenho 1 minuto e 26, 20 segundos para o vereador Marcos Nunes. Obrigado, Geraldo. Era só para parabenizar Vossa Excelência por trazer o assunto, mas dizer essa questão que Vossa Excelência já tocou, né? A grande maioria desses postos, eles têm o poço artesiano, paga a outorga pelo uso da água, mas de qualquer maneira é um assunto que tem que mexer com isso. O jurídico me orientou a fazer essa convocação e deu um respaldo que o funcionamento desse lava-jato no posto se passa também pelo Código de Posturas. Então, a intenção final é a gente amarrar isso de forma positiva, eu acho que acordada entre as partes, em nosso Código de Posturas. Conto, inclusive, com a participação dos colegas nessa reunião, agendada para as 14 horas do dia 14 de maio, para a gente discutir essa problemática. Uma outra indicação, e aí já fui tomado pelo tempo, digamos assim, vereador da cultura que sou, tenho que assinar minha meia-culpa, mas não se para por aí. Eu acho que eu me redimo dessa questão quando eu faço essa indicação, que é para o município estabelecer, de fato, uma conta no banco para que o Fundo Municipal de Cultura, que seria gerido pelo Conselho de Políticas Culturais do município, possa vir a funcionar, fomentando a cena cultural através de editais. É importante ressaltar, preciso de mais um minutinho, senhora presidente. Preciso ressaltar que desde 2012 há uma movimentação da classe artística, e aí denomina inclusive o vereador da outra legislatura, Marcos Arlindo, que deu suporte para esses acontecimentos. Viçosa se inseriu no Sistema Nacional de Cultura, através do Sistema Municipal de Cultura, e esse sistema é composto, além de um conselho, além da realização de conferências, de um sistema de indicadores, de um fundo de cultura. No PPA, Plano Plurianual do ano passado, que a gente votou, eu propus não sei se o termo é depósito, mas um depósito progressivo na conta deste fundo,
começando com 70 mil, 80, 90, me parece que depois vai para 110. E estou sentindo por parte do Executivo uma intenção de todas aquelas emendas que a gente propôs e depois debateu nessa casa serem jogadas para outros planos, mediante a situação financeira do município. Eu acho que não é legítimo, não é justo tirarmos dinheiro de fundo já estabelecido em orçamento para cobrir outras despesas. É lógico que existem as prioridades, mas dentro da cultura essa é uma prioridade. Então fica a indicação para que a Secretaria de Cultura possa, então, agilizar, porque já tem a fonte, já tem a lei, mas falta essa conta no banco para que seja depositado, e é isso que a gente quer ver o Executivo fazer, criar essa conta específica. Muito obrigado, peço a colaboração, a gentileza de todos, para respaldarem essas iniciativas. Obrigada, vereador Geraldão. Ainda em tempo, um requerimento que ficou pendente aqui para ser lido. É o requerimento 024/2014. Requeremos a Vossa Excelência, na forma regimental, seja convidado o senhor prefeito Celito Francisco Sari para comparecer à reunião da Câmara Municipal no dia 20 de maio, às 18 horas, para falar sobre problemas relacionados com a saúde no município de Viçosa. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador professor Idelmino. Muito obrigado, senhora presidente. Eu quero rapidamente aqui falar a respeito de duas indicações. Primeiro, essa que acabou de ser lida pelo senhor secretário, em relação ao convite para que o senhor prefeito venha a essa casa para poder prestar esclarecimentos sobre a saúde. O vereador Edenilson, que aqui ocupou essa tribuna, fez uma brilhante ocupação, e atendendo, inclusive, ao que o senhor Zé Maria colocou aqui na sua ocupação de tribuna em relação à saúde do município. Eu acho que realmente, meus caros colegas, mais do que ninguém, eu acho que o senhor prefeito, apesar de ser um convite, eu acho que ele tem a obrigação de vir nessa casa e falar a respeito da saúde. Ele está lá trabalhando como médico, inclusive se dedicando até mais para a sua profissão original do que realmente como gestor municipal. Então, eu acredito que ele tem muita coisa para poder falar para essa casa, e, inclusive, até acalmar um pouco a população, senhor Zé Maria? Porque realmente, do jeito que está, não tem como piorar. A gente vai ir nas farmácias, a gente não encontra o medicamento. Várias pessoas hoje, inclusive uma senhora veio me solicitando o medicamento. Eu falei, olha, o que eu posso fazer é encaminhar a senhora lá para a farmácia. Ela falou, Edelmino, não tem remédio lá não. Então, essa questão da saúde, a gente já discutiu aqui, foi pauta de várias reuniões nessa casa. Eu acho que realmente até passou da hora da gente fazer esse convite para que o senhor prefeito venha. Eu acho que ainda mais com a presença casada da senhora secretária de saúde, eu acho que aí sim a gente pode fazer uma discussão um pouco mais aprofundada e colocar aí qual que é o planejamento, se é que existe algum, para a saúde futura do nosso município. A outra, só um instantinho, senhor vereador, deixa eu só concluir. Em relação à convocação que essa casa está fazendo para o retorno da senhora secretária de Governo e Políticas Sociais dessa casa, aí eu quero parabenizar o vereador Marcos Nunes, o nosso presidente da Comissão de Finanças, que fez essa solicitação, encabeçando a lista, e os demais vereadores, assim, compartilhou, assinando essa indicação. Porque aquele dia aqui, vereador Marcos Nunes, realmente recebemos a documentação, a gente sabe que temos aí alguns colegas que já debruçaram sobre os documentos, a gente até já conversou um pouco a respeito, vereador Mequilo, vereador Sávio José, o próprio vereador Marcos Nunes e outros mais. Os documentos são vários, viu, vereador Geraldão? Muitos documentos, e naquele momento que aqui a secretária esteve, a gente pegou um ou outro documento que nos chamou mais atenção. Eu, particularmente, naquela ocasião,
em relação àquela lista de compras em um açougue aqui do município, aquilo me incomodou muito, né? Porque eu vejo ali a total mistura do dinheiro público com a questão privada, né? Cheguei em casa, fiquei com horas aquilo na minha cabeça, e mexendo nessa documentação, outros documentos semelhantes a esses apareceram. Então não está claro para mim, eu acho que não está claro para vários outros vereadores dessa casa, né, aqueles documentos. Então nós queremos aqui uma discussão um pouco mais detalhada em relação a essa documentação, porque assim como a senhora secretária trouxe esses documentos para essa casa, para que essa casa então avaliasse esses documentos, agora eu entendo que realmente ela tem que retornar a essa casa para que então se faça o debate, se peça maiores esclarecimentos em relação àqueles documentos que foram entregues. Vereador Geraldão, tem 1 minuto, por favor. Sim, bem breve, vereador. Na verdade, é só para entender aqui, quando o senhor fala da vinda casada, será que a logística dessa vinda casada não vai perder um pouco a produtividade dos debates? É isso que eu queria colocar. Eu acho que, de repente, seria interessante, porque um é um ponto específico, é aquela prestação de contas. Eu entendo que o outro é um debate mais amplo, é a gestão do município como um todo. Então, é fazer essa colocação mesmo, até que ponto vai ser produtivo a gente ter aquele tempo de 1h30, digamos, para essas duas pautas em conjunto. De repente, desassociar vai dar uma maior produtividade ao debate. Essa vereador, é a colocação. Só a título de esclarecimento, a secretária de Políticas Sociais é no dia 13. O prefeito, junto com a secretária de Saúde, é dia 20. Não, inicialmente eu até falei achando a políticas sociais, mas eu acho que faz a mesma linha de raciocínio. Eu defendo essa linha. Senhora presidente, só em termos de esclarecimento, para que eu então desocupe essa tribuna, só gostaria que fosse observado se a vinda do senhor prefeito está no mesmo dia que a vinda da senhora secretária de Saúde. Está no mesmo dia. Vereador, mesmo dia? O senhor me permite? Pois não, vereador. É só rapidamente, obrigado pela parte, só um erro de redação no requerimento que nós lemos, está que a secretária de Políticas Sociais está sendo convidada, está sendo convocada, como todo secretário aprovado nessa casa, não é convite, é convocação. O senhor prefeito, sim, é convite, mas secretariado é convocação. Perfeito, vereador Salvo José. Senhora presidente, só respondendo ao questionamento do nosso colega, vereador Geraldão. Vereador Geraldão, se você me permite, eu discordo da sua colocação. Eu já participei de várias reuniões com vários secretários. E o discurso que aparece quase sempre é o seguinte: olha, isso eu não posso fazer, porque isso tem que partir do executivo, do chefe do executivo, que é o senhor prefeito. Como que está a questão, por exemplo, da ampliação de tal coisa? Olha, eu não tenho como responder, porque isso é o senhor prefeito que pode responder para você. Então, para evitar, às vezes, aquele bate-bola, aquele ping-pong, que eu particularmente, eu já estou cansado disso, que eu faço uma reunião com o secretário, depois eu tenho que ir atrás do chefe do executivo, às vezes não o encontro, acabo conversando com o procurador, e eu acabo ficando sem resposta. Então, eu acho que seria muito mais produtivo, na verdade, a gente ter os dois aqui presentes, aquele que é o chefe maior do executivo, numa conversa franca aqui com essa casa, juntamente com a senhora secretária de Saúde. Porque aí realmente nós vamos ter a clara noção de em que pé que anda a saúde desse município. Então eu faço aqui a defesa que, na verdade, a gente receba ambos no mesmo dia, né, para uma discussão mais integrada, para uma discussão um pouco mais profunda. Senhora presidente, obrigado pela palavra. Só um detalhe aqui, vereador. Na verdade, eu sinto que aí nós vamos estar restringindo a participação do prefeito ao tema saúde. Essa que é a colocação. Fica, enquanto minha sugestão a esse documento, que seja em uma outra data para que ele possa falar não só da saúde, como de outras questões do município. Por mais que mantenha minha assinatura, caso a força do plenário determine da forma como está. Só questão de ordem, senhora presidente, como o senhor vereador, ele acabou ainda fazendo um comentário em cima da minha fala, então peço à senhora aqui um direito ainda de argumentação. O vereador Geraldão, eu entendo que, claro, são
várias demandas no município. Então, vários pontos poderiam ser explorados realmente aqui com a presença do senhor prefeito, mas eu acho que, em função de ser muito recorrente a questão da saúde nessa casa, eu acho que a gente tem que pegar o senhor prefeito para um tema específico, né, e trabalhar com ele em cima desse tema, aproveitando o momento que a senhora secretária de saúde vai estar nessa casa, para não ficar aquele empurra, desculpe a expressão, porque realmente eu estou usando esse termo porque eu já estou cansado disso, e a gente então realmente buscar uma alternativa, porque senão, quantas vezes mais a gente vai ter que ouvir o senhor Zé Maria e outros quantos já ocuparam essa tribuna, né, em relação a esse mesmo problema. Então, senhora presidente, eu gostaria, né, que fosse encaminhado e que os demais colegas entendessem assim e votassem, né, dessa maneira comigo em relação a esse requerimento. Obrigado. Senhores vereadores, eu acho que essa é uma possibilidade até de um foco. Se nós abrirmos uma discussão para discutir no coletivo, são muitas as secretarias, muitas as questões a serem discutidas. Quando nós fazemos esse foco da Secretaria de Saúde especificamente, isso não nos tira depois o desejo e a possibilidade de voltarmos a conversar com o Executivo, de convidá-lo de novo para tratar de outros assuntos, de outras secretarias. Mas quando eu, inclusive, fiz a proposta do convite à secretária de Saúde, é exatamente por ter certeza de que a gente tem ouvido nessa casa, não só aqui nas reuniões, mas também, né, as pessoas que nos procuram, várias questões em relação à saúde. Mas é importante que a gente escute o gestor, quem está lá, qual o movimento que ela tem feito, qual é o trabalho que ela tem realizado, até para a gente poder colocar numa balança. Então, acho que, nesse sentido, vamos, então, pedir ao senhor prefeito, convidá-lo, para que ele, se assim desejar, vir trazer um suporte à questão da saúde, que nós sabemos que é a área que ele, né, domina com tanta facilidade. É inscrito o vereador Helder Evangelista. Bem, eu fiz uma representação hoje à Polícia Militar, solicitando o apoio de uma patrulha maior nas escolas, tendo em vista que eu tenho recebido algumas denúncias em relação à marginalidade, a drogas dentro das escolas, e pelo fato presenciado por mim, pelo João Josino, né, ou seja, a comissão de obras com o Wagner e a Ana Laura, o que nós presenciamos em Nova Viçosa, sabe? Que assim que nós chegamos lá, haviam 4 elementos que não eram da escola, e esses 4, assim que nos viram, correram achando que a gente era policial. Logo após uns 10 minutos, eles retornaram, perceberam que a gente não era policial, e começaram ali a transitar normalmente, né, onde foi questionado por mim, até inclusive pelo secretário de obras, o que eles estavam fazendo ali. Eles alegaram que estavam no horário de aula. Tudo bem. Só que aí eu solicitei que fosse chamada a polícia, mas já havia sido feito isso e não havia comparecido, então eu mesmo liguei para a polícia e solicitei a presença deles lá. O que mais me deixou indignado foi a ameaça feita por um dos elementos a uma professora. Aí eu pergunto, como que uma professora consegue trabalhar numa situação dessa sem segurança? Então fica muito difícil. Tá? Daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários, temos umas fotos aqui, então eu vou apresentar a vistoria feita pela Comissão de Obras. Ok? Agora, eu fiz também uma indicação, a indicação 119, que eu recebi uma denúncia de que havia, não sei, tá, gente, foi uma denúncia, qual a nossa obrigação é averiguar, tá certo? De um funcionário ou funcionária que é parente da senhora secretária. Então, fiz a indicação solicitando aqui a portaria de nomeação e o grau parentesco com a administração e a secretária de governo, para que possamos apurar isso. Mas, tendo em vista que um fato que me deixou bastante curioso, através dessa denúncia, pegando aqui, né, a lista de proventos que nos foi passado pelo Executivo, a diretora do IPLAN recebe o valor de R$ 2.083,99.
Mas o que eu estou mais invocado, por que a assessora do PROCON recebe o mesmo valor que a diretora? O valor que eu tenho aqui é outro. O valor que eu tenho aqui na minha folha é 2083. Então me passaram errado. Tá certo? Tá. É porque... Tá. Então nós não podemos confiar nessa aqui. É porque o senhor falou diretora do IPLAN. O senhor está querendo Não, dizer diretor do PROCON. PROCON, tá? Desculpa. Tá? Então, se a diretora do PROCON ganha 2.083, por que uma assessora ganha o mesmo valor? Então fica uma coisa assim que, na verdade, não deu para me engolir essa situação. Tá? Por isso que eu fiz essa indicação, solicitando que se realmente existe um grau parentesco... Helder, você me dá uma parte, por gentileza? Pois não. Qual que é a formação dessa assessora? Não sei. O senhor sabe se ela tem formação superior? Não sei informar. Tá, muito obrigado. Vamos colocar, então, em votação as proposições avulsas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Proposições avulsas aprovadas. Antes de passarmos aos projetos, tem uma solicitação de indicação do representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Na verdade, quando nós tomamos posse em 2013 e fizemos a distribuição para compor conselhos, essa casa indicou como membro efetivo o meu nome e como suplente o vereador Alexandre Valente. No ano de 2013, até então nós não fomos convocados e participamos de nenhum momento do Conselho Municipal do Direito da Mulher, mas estamos entendendo que por vir aí um biênio 2014, 2015, e eles estarem pedindo aqui a Cristiane Magalhães Melli a indicação, que nós teremos, então, a oportunidade de participar, a partir de agora, do Conselho Municipal da Mulher. Então, estou pedindo aqui que os senhores possam referendar os nossos nomes para participar desse conselho. Dando continuidade, eu vou pedir ao senhor secretário que faça a leitura de uma portaria que essa presidência está resolvendo nesse momento. Bom, essa portaria, senhores vereadores, ela terá como portaria de número 26/2014. A senhora presidenta, no uso de suas atribuições, como resolve para analisar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Políticas Sociais no ano de 2013, com relação ao dinheiro e alimentação arrecadados em eventos particulares e públicos no município de Viçosa, fica composta a comissão especial com os seguintes membros: Marcos Nunes, Geraldo Luiz Andrade, Lidson Lenner, Dr. Sérgio Nofino e Alexandre Valente. Vereadora Marilange Santana Pinto Coelho Ferreira, presidente do exercício. Obrigado, senhor secretário. Tenho certeza de que essa comissão especial nomeada terá aí toda a condição para nos dar mais instrumentos, para a gente dar continuidade a essas discussões e nos sentir mais bem instrumentalizados, com certeza contando com o apoio técnico dessa casa, que é tanto o jurídico quanto o apoio contábil dessa casa. Senhor secretário, vamos dar continuidade à nossa reunião, agora colocando em discussão os seguintes projetos. Emenda modificativa número 01. Ao projeto de lei 007/2014, de autoria do vereador Lidson Lenner, em única votação. Senhor secretário, mas também autor desse projeto, dessa emenda, vai fazer uso da tribuna.
Senhoras e senhores, essa emenda modificativa é em cima do projeto de lei que cria as gratificações ao IPREV. Eu fiz essa emenda no momento em que foi lido aqui nessa casa e também foi até retirado, modificando o seu último artigo, o artigo 7º, que diz que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo a, se não me engano, janeiro de 2014. Levei aquele susto, mas por que gratificação retroagir a janeiro? Mas por quê? Qual o motivo? Aí propus essa emenda para subtrair esse retroativo. Porém, alertado pelas próprias funcionárias lá do IPREV, aqueles projetos que essa casa aprovou e o prefeito sancionou com relação a gratificações a autarquias, era retroativa há muito mais meses do que esse. Portanto, peço a retirada desse projeto, achando que, se essa casa aprovou para outras autarquias, eu acho que essa também, a meu ver, deverá ser aprovada. Obrigado. Pois não, vereador. Fará uso ainda da tribuna sobre o mesmo assunto, o vereador Marcos Nunes. Só uma questão de ordem, senhora presidente. Como ele retirou o projeto, porque eu era contrário à emenda, mas como ele retirou, eu não quero fazer uso da palavra. Não. Obrigado. Parabenizo o autor de ter retirado a emenda. Pois não, vereador. Obrigada aí pela contribuição. O projeto foi retirado de pauta, então vamos seguir para o próximo projeto, senhor vereador, senhor secretário dessa mesa. O projeto de lei 014/2014 dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo do Monumento do Parque do Cristo, define sua composição e dá outras providências. Em primeira votação. Em discussão, vereador Geraldão. Presidente. Autor do projeto, vereador Geraldo Luiz Andrade. Espera terminar. Desculpa, senhor secretário, acabei atropelando o senhor, mas, vereador, o senhor vai discutir sobre o projeto? Pois não, fique à vontade. Senhora presidente, primeiramente, pedir desculpa por essa interrupção do expediente da reunião. Na verdade, a gente, nos vários afazeres na casa, inclusive aproveitar a oportunidade aí para agradecer o programa Zip Zap e convidar aí os telespectadores da TV Viçosa, em breve um especial com os vereadores, com todo o trabalho legislativo. E eu estava fazendo meu papel ali agora, Zip Zap, isso mesmo. E eu estava fazendo meu papel ali agora de prestar uma entrevista ao Fernando Chin e acabei me perdendo, mas não poderia deixar de estar aqui para debater esse projeto, por mais que não tenha atenção de vários colegas do plenário, mas eu acho que o público que está em casa deve saber. Quando a gente propõe esse projeto de um conselho ao monumento do Parque do Cristo, agradecer inclusive a comissão de agroecologia, meio ambiente, que também debateu esse projeto, é uma proposição que vem na mesma linha da proposição que o Executivo encaminhou a essa casa no ano passado, que tratava do parque lá de Silvestre. E, em verdade, o Parque do Cristo em nossa cidade é mais uma novela mexicana de Viçosa. Recursos já foram obtidos para a implementação do espaço público, contemplando a questão da natureza e contemplando a convivência dos nossos cidadãos, porém, nunca foi à frente. E hoje em dia, para se falar em política pública, a gente tem que falar da plena democracia, da participação dos vários setores. Quando essa demanda fica única e exclusivamente na mão o poder público,
as mazelas acabam acontecendo, infelizmente. Então, uma forma, até mesmo porque no PPA prevê-se recurso para o Parque do Cristo, é uma forma de ter um grupo, e aí totalmente idôneo. Inclusive, eu gostaria de realçar a participação do Executivo, através do José Maurício, mais conhecido pelas pessoas como Murrudo, que é o chefe do Departamento de Preservação e Meio Ambiente. Ele contribuiu muito para esse texto do projeto, ele fez os ajustes finais, ele que sugeriu a composição. Isso aí também parece que levando o debate para companheiros dele do IEF, companheiros do CODEMA, que também deram a sua pitada ali para que esse projeto chegasse bem temperado a essa casa. E aí eu peço, né, a sensibilidade dos colegas para aprovar um mecanismo legítimo de gerenciar uma verba já programada no nosso orçamento, para que tenhamos, naquele espaço do Parque do Cristo, um espaço propício ao turismo, propício aos finais de semana de nossas famílias, e que até hoje é um grande pasto no centro da cidade. Marcos Nunes, vereador Marcos Nunes, que gosta de usar o termo elefante branco, eu acho que aquele é um elefante verde que temos, cheio de capim. Antes tivéssemos ali cabras pastando, bovinos pastando, mas não tivéssemos aquela realidade. E eu vejo que há pessoas com boas intenções em relação a trabalhar esse parque, e gostaria também de realçar a questão geográfica do parque, que é um espaço que contemplaria várias comunidades da nossa cidade diretamente. Moradores do bairro Bom Jesus, moradores do bairro Bela Vista, moradores da região central, sem contar algumas empresas que estão ali por perto, e aí eu peço licença para falar o próprio Colégio Equipe e a Faculdade FDV. Ao mesmo tempo, a gente tem o judiciário todo ali e outros órgãos públicos, uma escola naquela regional. É um espaço que, vamos dizer assim, está só se ampliando, e esse parque viria muito para contribuir na questão de visual, na questão de proporcionar o lazer, de proporcionar uma quebra da rotina das pessoas e a voltar à fundamentação de um conselho para debater isso. Eu acho que tiraria da mão única e exclusivamente do poder público, que já demonstrou-se inoperante, visto que já houve verbas para isso, já houve iniciativas que acabaram fracassadas. A gente entende esse conselho como uma forma de minimizar esse fracasso. Vereador Geraldão, rapidamente, só para parabenizar o senhor, e eu gostaria, inclusive, né, que o senhor depois desse uma olhada, juntamente com esse conselho, o real tamanho daquela área. Eu acho que seria importante a gente ter essa informação, né, que é uma área nobre, né, eu acho que a gente tem que preservar pela integridade dela. Acho que seria muito importante a gente, como primeira demanda, inclusive, né, fazer o levantamento de toda essa questão documental que existe, né, em relação àquela área. Obrigado. Perfeito, vereador, com certeza. E vou dizer também que, nesse sentido, eu acho de extrema importância a sua colocação. E aí eu vou um pouco além, não atendendo a sua proposição, mas de dizer que estudantes da Universidade Federal têm algumas proposições para aquele espaço, pessoas da sociedade civil organizada têm proposições para aquele espaço, inclusive algumas trilhas para caminhada de ecoturismo, para o desenvolvimento de atividades esportivas como o mountain bike, o downhill, já foram também propostas a título de croquis, eu vou usar esse termo aqui, não contemplando essa questão da dimensão real, mas eu quero dizer que já existem até iniciativas aí afins de estarem fortalecendo aquele espaço. Mas a gente já coloca isso, e até procurar saber do próprio Murrudo, de repente, ele já tem esse conhecimento, visto, inclusive, já estendi meu tempo, mas acho que é uma informação interessante, compensações, né, por falhas de todos os tipos, né, eu acredito muito no setor imobiliário e empresarial. A própria Univiçosa fez uma compensação naquele espaço, infelizmente, pela pouca força da gestão daquele espaço, pela falta desse conselho, foram plantadas várias mudas e a população acabou colocando fogo nas mudas e por aí vai, a coisa não foi para frente. Visualiza-se um intercâmbio entre polícia florestal, o próprio tiro de guerra, como forma de fazer uma melhor preservação daquele espaço.
mas aí volto ao José Maurício. Ele quer o respaldo de um conselho. Na verdade, falando a mais pura verdade, já sei, senhora presidente, não se pode falar a verdade nessa casa. Só para finalizar, só para finalizar, a verdadeira verdade é que era uma função que partiria do Executivo, mas como a gente começou essa conversa em setembro do ano passado e nada aconteceu, tomei a liberdade de conversar com o José Maurício e chamar para mim essa responsabilidade, entendendo que o tempo e a questão urge. Obrigada, vereador. Vamos, então, o vereador Geraldão usou a tribuna para defender o projeto, acho que ficou muito claro para todos. Vamos colocar em votação? Projeto 007-2014, em primeira votação. Não? Projeto de lei 014-2014, primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Pois não, senhor secretário, vereador Lidson Lene, vamos para o próximo projeto. Senhora presidenta, agora sim o projeto 007/2014, que institui a gratificação mensal para os membros das comissões de licitações e pregoeiros do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do município de Viçosa, IPREV, e da outras providências. Em primeira votação. Em discussão. Com a palavra, primeira escrita, seguida depois do vereador Lidson Lenner, vereadora Marilane Santana Pinto Coelho Ferreira. Colegas, há mais ou menos 30 dias, eu estive nessa tribuna pedindo sobrestamento desse projeto. Todos nós sabíamos que aquele era um momento difícil de discussões e de entraves nessa casa, né? De tudo que se tratava das questões financeiras. Não podemos dizer, depois de um mês, que algo mudou. Mas, depois daquele momento, nós tivemos aqui abertura para discussões, não só do IPREV, quanto do IMAS, do SAAI, do próprio executivo aqui na pessoa do procurador do município. Quero dizer para vocês que eu tenho o maior respeito a todos vocês, mas respeito muito a bagagem teórica e técnica que traz a servidora dessa casa, a Rosângela, e que foi a primeira pessoa a conversar comigo depois do sobrestamento, né? Até de entender que esse valor que sairia para a remuneração dessa comissão, ela está dentro da taxa administrativa e não dentro dos próprios recursos do IPREV. Então, hoje de manhã, ontem, durante a manhã, a secretaria entrou em contato comigo para discutir a volta ou não do projeto. Pedi também que, em respeito ao meu colega e parceiro, Geraldinho da Violeira, que fizesse um contato com ele também. Foi de comum acordo com ele que o projeto voltasse. Acho que foi o momento que todos nós precisávamos para refletir sobre o projeto, para entender mais sobre o projeto. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu, outros vereadores também procuraram o IPREV para esclarecer mais. E aqui fica a minha preocupação, sim, como cidadã, mas também como vereadora, de usar 2 pesos e 2 medidas. Essa é uma preocupação que eu tenho na minha vida, né? Eu acho que aquilo, quando nós abrimos um precedente e aprovamos para os outros, é difícil agora dizer não para um, né? Então, é difícil usar um peso diferente da medida. Então, é nesse sentido que eu faço
refaço a discussão minha do sobrestamento, volto com o projeto e quero manifestar aqui que o meu voto, nesse momento, será favorável à aprovação do projeto. Pois não, vereador? Vereador, eu vou ocupar um pouco do seu tempo também, parabenizar, e em comum acordo, naquele momento, sobre o estamento do projeto. Me fugiu a palavra, mas talvez eu poderia ser até o líder do prefeito naquele dia, poderia pedir a retirada. Mas foi em comum entendimento e Sim. fiquei muito satisfeito. E o vereador... Marcos Nunes? Não, Alexandre Valente. me disse que as demais autarquias poderão ter esse entendimento separadamente e um aumento cada um. E os funcionários da prefeitura talvez poderão almejar o 5,64, eu acho. Sim. Acho que esse entendimento acho que já teve um aumento em um primeiro momento, eu acho, nessa administração. Agora os funcionários poderão ter esse aumento de 5,56, para que não fique esse entendimento que nós estamos contra o aumento, principalmente do IPREV. Foi somente um puxão de orelha, né, que o Executivo tivesse do Legislativo nessa questão do aumento. Obrigado e parabéns, Marina. Obrigada. Parabéns ao senhor que esteve junto comigo nesse momento. Pois não, vereador? Então, estou eu concluindo. Obrigada e boa noite. Mais algum inscrito? Você vai falar? Vereador Lidson Lenner. Eu estou falando sobre o projeto, gente. Entendido? Sim. Beleza. Bom, eu solicitei nosso departamento legislativo, não precisa desligar as luzes, não precisa, a nosso departamento legislativo, para que fizesse uma avaliação dessas gratificações nas autarquias, nesta casa e na prefeitura. Vamos nos acompanhar aí. Através da Lei 2.239 de 2012, foi concedido para a prefeitura, para o seu presidente da comissão de licitação, a gratificação de R$1.000. Para o membro titular, R$500. E lá ainda tem um membro de apoio, R$300. Vamos à Lei número 2.356 de 2013. Autarquia SAAI. Para o presidente da comissão, R$700. Membro da comissão, R$300. Vamos ao IMAS. Número de membros? Presidente é um só, agora membros eu não sei. IMAS, presidente, 14 UFM, que dá R$ 529,34. Isso através da Lei 2.343 de 2013. Membro, 7 UFM, que dá R$ 264,67. Lembrando que uma FM, R$ 37,81. Para a Câmara Municipal, através da Resolução 004/2012, para todos os membros, R$ 600. E o IPREV está projetando aí, através do seu projeto, do projeto que está em tramitação nessa casa, acompanhar os mesmos valores do IMAS. Presidente, 14 UFM, que dá R$ 529,34, e membro, 7 UFM, que dá R$ 264,67. Então, senhores e senhora, tudo foi passado por essa casa e aprovado. Sem dúvida nenhuma, no calor aí da questão da revolta com relação ao baixo reajuste ao funcionalismo público municipal, foi pedido o sobrestamento do projeto, sem dúvida nenhuma, para a gente debruçar melhor, até para poder vir mais equipado, vamos dizer assim, para poder saber da realidade. Fiz esse estudo, pedi para que fosse projetado, para que, com tranquilidade e clareza,
pudesse votar a favor desse projeto. Ficam os senhores aí, né, através dessa... Pois não, vereador Geraldão. Ô, senhor vereador, até para encurtar o caminho aqui, que o senhor Helder Evangelista falou que eu demoro muito para chegar à tribuna, ainda falo demais na hora que eu estou por lá. Um dos pontos que eu queria tocar, e vou me limitar a ele, é em relação àquelas possíveis emendas. O senhor, então, não vai colocar as emendas a esse projeto, me parece que se referia à questão... Vereador, já foi retirada na reunião de hoje. Peço desculpa. O senhor tinha saído? Desculpa. Tudo bem. Falha minha aí. Foi retirada a emenda, senhor vereador. Ok? Obrigado. Em discussão ainda? Vereador... Em discussão, vereador? Vereador Geraldão. Uma coisa que eu não gosto é de incomodar as pessoas, falar a verdade, e não quero... Fica à vontade, vereador. Não, vou ser o mais breve possível. Na verdade, indo um pouco à fala da senhora, porque no primeiro momento, o primeiro dos projetos que nos chegou desse sentido era o dos jetons do pessoal do IMAS. E naquela oportunidade eu falava, se essa onda pegar, nós vamos ter que aprovar de todo mundo. Mas eu gostaria aqui de quebrar um mito, porque naquele momento, vamos dizer, era pouco tempo de vereança e a gente, né, não tinha total conhecimento da responsabilidade das pessoas que ocupam essa função em comissões de licitação. Enfim, eu também venho, né, eu que votei de contra numa primeira oportunidade, venho para votar a favor dessa proposição e sensibilizar os colegas do plenário, entendendo que é um labor a mais da real função que as pessoas ocupam em seus institutos, e nesse sentido é uma responsabilidade também, com o caso de pessoa que está com problemas na justiça por conta de fazer parte de comissão de licitação, acho que nada mais justo que eles recebam para desempenhar esse trabalho que não estão na função de suas carreiras. Vereador Marcos, antes da sua fala, o senhor vai usar a tribuna? Não, posso falar daqui? Então tá. Então tá ótimo, porque o vereador Paulo em Brasília também quer se colocar, mas fica à vontade. Eu quero só parabenizar, eu acho que desde o início, né, a gente tem discutido que é normal esse tipo de gratificação, né? Eu até sonharia o dia que o servidor público ele ganhasse um valor tal que ele não precisasse disso. Mas essa é uma coisa do serviço público. Se ele está fazendo uma função além da que é dele normal, ele tem uma gratificação. Então, só quero parabenizar, eu acho que desde o início eu me posicionei, porque era dessa maneira mesmo, mas o fato do Lídio ter retirado o projeto, acho que a vereadora Marilante também, né, sobrestamento com adiamento aqui, e agora a Vossa Excelência também, que reconhece, né, que realmente não é uma questão simples de um jeton, né, no que essa palavra significa aí de pejorativo, mas realmente na verdade, uma gratificação que o servidor merece. Obrigado. Vereador, o vereador Paulinho Brasília também não vai usar a tribuna, vai falar aqui da mesa mesmo, mas ele só quer retomar a planilha ali, então, para a gente ter certeza que estamos votando no caminho certo. Pois não, vereador? Pois não, olha só, nós estamos ali analisando, por exemplo, Prefeitura, SAAI, IMAS, Câmara e IPREV. O que eu acho, apenas eu acho, eu vou aprovar, sou a favor, tudo bem, que poderia ser feito é que todos deveriam ter o mesmo tratamento que o IMAS teve, através de UFMs, e não preço fixo. Por exemplo, a Prefeitura... Sim, mas, por exemplo, o SAAI e a Prefeitura são preços fixos. Não teve correção até hoje. Não é isso? Sim. Então, por que não corrigir? Nós vamos aprovar assim, então, não, né? Já está aprovado? Eu sugiro, então, que a Prefeitura corrija isso, porque eu acho injusto. Eu acho que todos têm que ser através do UFM. Tá, então, também, né, vereador? Só para esclarecimento, isso é uma simulação dos projetos, isso aí não é projeto mais não,
é a lei já aprovada e sancionada e a resolução também. Então, o único que está em tramitação nessa casa é o do IPREV, o único. Os demais já foram aprovados e sancionados, já estão valendo. Né? Só do IPREV que está sendo discutido aqui, porque ainda está com projeto nessa casa. Vereador Paulinho Brasília, eu entendo as questões pelo senhor levantadas. Acho que é importante, fica aí uma dica, até mesmo para o Executivo, para que possa alinhar, né? Se é o FM, que seja o FM para todos, se é preço fixo. Mas, no momento, nós precisamos de colocar o projeto em votação e depois mandar essa dica ao Executivo que, caso queira fazer um novo projeto, em todas essas questões. Pode caminhar dessa forma, vereador? Então, mais algum vereador para discutir o projeto? Então, vamos lá. Projeto número 007/2014, em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação, por unanimidade. Então, prezados colegas, já cumprindo a nossa pauta de aprovação de projetos, nós vamos voltar, então, à palavra livre. Nós temos aqui reinscritos vereador Helder Evangelista, vereador Lidson Lehner, vereador professor Idelmino, eu, vereador Marcos Nunes, vereador Paulinho Brasília, vereador Geraldão. Então, vamos lá, fará uso da tribuna agora, vereador Helder Evangelista. Vou pedir que a assessoria retire para a gente a planilha do Data Show. Bem, eu vou aqui relatar a vocês as vistorias feitas nas obras que estão em andamento no município. Visto que ainda não fomos atendidos com a relação ao pedido de documentos relativos às obras em execução no município, como o projeto básico, processo licitatório, cronograma de execução da obra, o que impossibilita uma análise técnica melhor, detalhada e possível avaliação se o que foi visto corresponde ao que consta no projeto e no que foi efetivamente contratado. No dia 24 de abril, saímos em vistoria, então foi a comissão de obras, juntamente, foi eu, o João Josino, a Ana Laura, nossa assessora de imprensa, o Wagner, assessor da casa, junto com o secretário de obras. Nossa primeira visita foi no IML, né, no PPI. Foi verificado que a obra se encontra em fase final, visto que faltam alguns respaldos relativos à captação de água pluvial no entorno da obra e que parte da parte elétrica falta ser concluída. Vale ressaltar que no momento em que fomos ao local, não havia ninguém trabalhando, o que impossibilitou adentrarmos no local, que foi observado somente pela parte externa. Na escola de Nova Viçosa, ao que parece, houve uma alteração no projeto inicial. Seria uma reforma no que já existia, mas parte teve de ser demolido e iniciado do zero. Vale ressaltar que, como não tivemos acesso a nenhum tipo de documento até então, fica impossível saber se as alterações constam no projeto listado. Foi observado que parte da obra se encontra na fase de embolso das paredes, e foi dito pelo secretário de obras que a parte antiga da escola, que ainda está de pé, teria de ser demolida futuramente para construir novas instalações. A creche de Nova Viçosa encontra-se em estado fase final, restando apenas pinturas e alguns arremates finais. Contudo, foi observado que não há muro nas laterais, nem tampouco cerca, o que é um problema, visto que, segundo informações por diversas vezes, foi observado pessoas utilizando o espaço ao redor para fins ilícitos.
A Escola da Barrinha encontra-se em fase de acabamento. O pavimento térreo está quase concluído. Porém, nos foi informado que o pavimento superior será feito posteriormente, sem data prevista. A Escola da Barrinha rapidamente vai estar concluída, sim. Em breve estará em funcionamento, né? Só que o segundo piso não tem data para que se conclua. A ponte da ET encontra-se na fase de preparação das cabeceiras, visto que as sapatas de sustentação já estão concluídas. Por fim, aguardamos as documentações que foram pedidas no dia 16 de abril, para que possamos fazer uma avaliação mais técnica e assim cumprirmos com o nosso papel como legislativo de fiscalizar o gasto do dinheiro público. Espero realmente, como vários vereadores já fizeram solicitação de documentos ao Executivo, e que nunca foi encaminhada a essa casa. E não há como a gente fiscalizar sem esses documentos. Ok? Por favor, coloque as fotos. Aí está o posto de perícia integrado, está somente lá a vista lá do lado de fora. Ok? O corpo de bombeiros. Essa calçada aí, por favor, volta um pouquinho. Esse calçamento aí, se não tomar uma providência muito rápida, ele vai se perder, porque esse calçamento ele não existe ali o meio-fio, onde travam ali o calçamento. Então, o calçamento, parte dele já está indo embora. Então, em breve, o que vai acontecer? A empresa não vai refazer uma coisa que já está pronta. Então, vai ser mais um gasto para o município. Pode passar. Pode passar. Ali deve ser feita uma rampa, alguma coisa do tipo. Tá? Nós não tivemos acesso ao projeto. Volta, por favor. Essa é a piscina. A piscina ela tem que ser revestida ainda. Pode passar. Pode passar. Essa é a creche Nova Viçosa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A creche está quase concluída, gente. Falta muito pouca coisa para que termine essa obra. A escola de Nova Viçosa, posso terminar? À vontade para concluir, vereador. Ok, obrigado. Aí é a quadra, né? A cobertura da quadra em fase terminal. Para passar. Aí, gente, isso aí é o seguinte, essa lateral aí, ela não existe muro. Não existe muro. Como vocês podem observar o fundo ali, próximo à bananeira, existe um buraco feito pelas pessoas que utilizam do espaço da creche para outros fins, ok? Esse buraco foi feito por eles, inclusive eu solicitei ao secretário de obra que pedisse que pelo menos fechasse essa entrada aí, não vai resolver a questão, tá? Porque no meu ponto de vista, o professor Edelmino, vou ser bem sincero, o que eu presenciei ali, eu acho que é muito mais necessário concluir a construção daquele muro do que até da própria escola, porque estão todos ali realmente sem segurança, trabalhando com medo, como eu já disse antes aqui. Tá? Por isso que eu fiz até uma solicitação à Polícia Militar para que faça um trabalho nas escolas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. A Escola da Barrinha, tá? em fase de conclusão. Pode passar. Essa parte aí não previu o muro. Tá? É o mesmo que aconteceu com a Escola de Nova Viçosa. Foi feito sem um muro, mas só que agora já está sendo feito um muro, mesmo que o projeto não preveja, não tenha previsto essa obra. Pode passar. O ponto de acesso à ET, tá? Vocês podem ver aí, pode passar. Já, fizeram essa passarela aí para os pedestres, né? Pode passar. Ali a construção, volta um pouquinho, por favor. A construção da sapata, tá? Já está em fase terminal para que se conclua essa ponte aí. Então já é uma obra que já está bem adiantada. Pois não. Vereador. Sim. Não sei, desculpa, parabéns aí pela vistoria de Vossa Excelência junto com a comissão. Alguma notícia da ponte que liga Cidade Nova, Laranjal? Nenhuma. Obrigado. Vereador, primeiro parabenizá-lo, né, pela iniciativa, que o trabalho conjunto dos vereadores
poderá, enfim, entregar as obras que tanto a comunidade almeja, né? Parabéns pela comissão de obras, do qual faço parte, o João. E já é uma indicação que eu fiz também há bastante tempo, dessa documentação, e que o senhor e mais outros vereadores sejam também favoráveis a essa documentação. Porque na verdade isso que nós estamos fazendo, e esse aí que é o trabalho do vereador, tá? É fiscalizar, legislar e fiscalizar. Então nós estamos fazendo a nossa parte, porém nós precisamos da documentação para que tenhamos um trabalho mais técnico. Eu sei que o tempo de Vossa Excelência já está extrapolado, desculpa, senhora presidente, mas só dizer o seguinte, esse assunto saiu aqui na casa hoje, a escola, né, a creche de Nova Viçosa, é emenda parlamentar do deputado federal Reginaldo Lopes, e que nós muito lutamos para aquela emenda fosse para aquela comunidade. Na verdade, não é simplesmente uma emenda do deputado federal, é porque nós tínhamos um índice do IDEB muito baixo recebido do município, então desde 2009 a escola tinha direito à creche do Pró-Infância. A gente lutou muito para que essa creche fosse para Nova Viçosa. O deputado mandou para a cidade, a gente puxou para lá. Só a Brenda não está aqui, mas só para dizer que a gente luta também por essas coisas. Obrigado. Só uma pitadinha, como diz o outro. E, infelizmente, com isso aí nós perdemos aí, o bairro Santa Clara teria uma creche igualzinha a essa que foi apresentada aqui. Mas, infelizmente, por falta de terreno, né, ou falta de boa vontade do executivo, tá certo? Nós perdemos um recurso para uma creche para 240 crianças, uma creche modelo igual de Nova Viçosa, infelizmente. Boa noite. Parabéns ao Raimundão, entendeu, que fez todos os esforços junto com o Lúcia Duque para comprar o terreno, deu um trabalho danado, proprietário, para que fosse possível fazer essa creche lá em Nova Viçosa. Ok, vereador Lidson Lenner. Só fazer uma justiça, esse comentário do vereador Helder Evangelista. Acho que eu gostaria de sair em defesa da Glaucia D'Antonino, secretária, porque no meio do ano passado, em algumas reuniões que eu tive com ela comentava do esforço que foi feito para tentar identificar um terreno com preço compatível. Eu não sei até que ponto a coisa não foi para frente, mas eximi a secretária de Educação nesse sentido, porque eu acompanhei os esforços dela na busca de um terreno no Alto Santa Clara para implementação de uma unidade dessa. Pois não. Não, só para complementar as informações, também, da mesma maneira que o Marcos Nunes pontuou, tanto o PPI quanto o Corpo de Bombeiros, né, são recursos do governo do Estado. Esse PPI, especificamente, acho que essa obra, quando estiver pronta e essa estrutura estiver funcionando adequadamente, no contexto da área da saúde, com relação à medicina, né, investigativa, médico-legista, que tanta carência a gente tem aqui no município, vai agregar demais. E o Corpo de Bombeiros da mesma forma, né? Então, acho que o alcance social para essas duas obras, acho que é fundamental, é imprescindível. Acho que também informar que são recursos do governo do Estado e Viçosa está se beneficiando disso aí. As duas obras, da mesma maneira que a creche, são de grande alcance social e perene, que é o mais importante. Agora, um detalhe importante, eu acho que com relação à conclusão das obras em si, a análise técnica dos projetos, acho que é imprescindível para ver se o resultado final é o que foi realmente acordado em termos de projeto de execução, o que a gente vai ter para que a estrutura realmente cumpra o papel ao qual ela se destina, tanto uma quanto outra. Vereador Geraldino da Violeira não está aí, vereador Lidson Lenner, enquanto o vereador se encaminha para a tribuna, ler a portaria oficial que ficou pronta, número 26 de 2014, que nomeia a comissão especial. A presidente da Câmara de Viçosa, em exercício no uso de suas atribuições, resolve nomear uma comissão especial composta pelos vereadores Marcos Nunes Coelho Júnior, Alexandre Valente Araújo, Geraldo Luiz Andrade, Lidson Lenner Ferreira e Sérgio Nofino Pinto, para, sob a presidência do primeiro, analisar os documentos apresentados pela secretária municipal de governo sobre a prestação de contas das festas que ocorreram no ano de 2013, em que houve a arrecadação do dinheiro e ou alimentos para ser doados à Prefeitura Municipal de Viçosa. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Viçosa, 29 de abril de 2014, vereadora Marilane Santana Pinto Coelho. Lembrando que a primeira reunião acontecerá no dia 5 de maio, logo após a reunião do reajuste dos servidores. Vai acontecer essa reunião já para a discussão dessa portaria. Isso, vereador Marcos Nunes. Então, ficamos assim combinados. Obrigado, senhor presidente. Então, quem vier para a reunião, para as duas, que fique bem à vontade de ficar aqui a tarde toda, né? Muito bem. Como que é? É verdade. Bom, o que me traz aqui, essa minha reinscrição, primeiro, eu sei que entrou hoje, nessa casa, para leitura, a lei que altera a lei das subvenções. Bom, estão alegando, porque eles estão com muita pressa que essa lei seja aprovada, para que as entidades recebam subvenções. Ora, essa lei foi aprovada ano passado. E esse projeto veio para essa casa 31 de março. 3 meses desse ano. 31 de março. Agora, é essa casa que agora tem que correr com o serviço dela para garantir a subvenção das entidades? Isso é desculpa para boi dormir. Faça-me o favor, executivo. Não vem tacar responsabilidade nessa casa, não, que a gente não tem pressa para poder correr com o projeto para aprovar de qualquer maneira, não. Existem discussões, existem comissões, e vereador nenhum aqui é bobo para vir aqui ficar correndo com o projeto nenhum, não. Primeiro, por que não pagou até hoje? Por que não pagou até hoje? Tem 3 meses esse ano, não tem dinheiro também, não? Então fala com as entidades, não tem dinheiro. Agora, julgar para essa casa que a responsabilidade é nossa para a gente correr com o projeto para a subvenção sair para as entidades? Ora, não vem que não tem. Vereador Sérgio Novino. Não, apenas para parabenizar o colega pela intervenção. De fato, e houve uma reunião aqui em fevereiro, né, que houve um debate em cima disso. O colega vereador Geraldão também participou. E só para poder afirmar que o projeto veio aqui para a Câmara em 31 de março. Datado 31 de março. Exatamente. Então, a tramitação na Câmara aqui até que foi realmente muito rápido. E o questionamento vale, né? Eu acho que por que o Executivo não pagou até hoje? Porque após a reunião de fevereiro, a deliberação ela seria mais do ponto de vista de gerenciamento. O próprio procurador Zé Paulo estava presente aqui na reunião. Ok. Vereador Marcos Nunes Coelho Júnior. Também parabenizar Vossa Excelência pela colocação. Dizer o seguinte, hoje, por acaso, assim, formalmente, né, eu recebi um telefonema da presidente do Conselho de Assistência Social e um dos temas da conversa era essa. Mas vocês não estão aprovando por isso, as entidades não estão recebendo. Eu falei, olha, não é bem assim, não. Só. Então, a lei já está aprovada, não tem nada a ver. Isso aí poderia ter sido aprovado depois, pode vir uma emenda no meio do ano, mas recebendo. Só parabenizar Vossa Excelência e espero que o Executivo corrija essa questão. Enquanto esse projeto de lei está tramitando na casa, poderia muito bem, com o efeito da lei já aprovada, pagar. Com certeza. Por que não 16ª, perdão? Mas a ficha orçamentária já foi aprovada. Enfim, julgar a culpa na Câmara que não pode. Vereador, professor Edelmino. Senhor vereador, o ano passado, bem no início da nossa legislatura, nós tivemos que fazer aqui uma reunião, exatamente tendo como pauta esse assunto, não sei se o senhor se lembra, em que praticamente todas as instituições que recebiam subvenção estavam aqui presentes. E a questão era exatamente essa, né? O Executivo jogando para cima da Câmara que ainda não tinha sido aprovado. Então a coisa está se repetindo. Então eu acho que seria prudente, de repente, a Câmara chamar uma reunião com essas instituições e colocar para todas elas por que até então não foi pago, né, para essas instituições, para tirar esse peso que o Executivo está tentando jogar para cima das costas dessa Casa Legislativa. Obrigado. Inclusive, vereador, o projeto que aqui está, semana que vem vai vir em primeira votação, tem discussão ainda. Vereador Alexandre Valente Araújo, senhor doutor advogado. Senhor Lirson, no dia 8 de abril, eu fiz uma indicação ao Executivo que encaminhasse a essa casa a prestação de contas das entidades, que eles tinham prazo até o dia 30 de março, para todas as entidades prestarem contas. Hoje são
29 de abril. 29 de Apesar abril. do prazo deles vencerem amanhã, até o presente momento ainda não chegou nessa casa. E véspera de feriado, você acha que vai chegar alguma provavelmente coisa? não chegará pois a é. essa casa. Muito bem. Doutor Sérgio. Só rapidamente, houve na discussão em fevereiro uma redistribuição de recursos de duas entidades que não estavam de acordo com relação a documento e tal, a receber esses recursos. Correto. Então, acho que a pendência, talvez para poder o não pagamento até fevereiro, acho que foi exatamente isso. Mas em fevereiro foi definido da maneira como seria a redistribuição e só reforçando, o projeto retornou à casa apenas agora em abril. Para concluir, senhora presidenta, mais 10 minutos, por favor. Aliás, 2 minutos, por favor. Nós temos também, senhora presidenta, a pressão, que já foi dito aqui, do funcionalismo com relação ao reajuste. Não é aumento, vamos falar, é reajuste. Tem que falar realmente, a gente até briga com a gente. Já foi dito aqui, tivemos uma reunião, uma longa e, creio eu, produtiva reunião, que já norteou para se resolver parte dos problemas. Então, teremos novamente, como a senhora acabou de anunciar aí, na segunda-feira, né, uma reunião conjunta novamente com o Executivo, o controlador, a meu ver, total transparência, trazendo para a gente os números. Eu acho que se a gente tivesse um respaldo desse há mais tempo, a gente poderia ter resolvido muito mais problema. Então, essa casa fazendo o papel dela, junto com as comissões, e também uma participação importantíssima que está sendo dos sindicatos. Está aqui o presidente do sindicato dos professores, e dos servidores, demais servidores, que é o Cirilo Sinfup. Inclusive, amanhã tem um café da manhã, eu não fui convidado não, mas tudo bem. E a gente vê que a participação de todos é muito importante no momento desse. Senhora presidenta. Não, eu não. Ele fez questão de convidar nome por nome, eu não fui chamado não. Bom, continuando, senhor presidente, só para terminar, algo que é muito útil. Senhor presidente, senhor secretário, eu também não fui convidado, então não fique chateado. Mas só não estava em reunião, não. Olha, uma resposta, serei breve. A resposta é uma indicação minha e do vereador João de Josino, da Secretaria de Políticas Sociais. Em resposta, é o ofício de número 23, da senhora Sueli Carvalho, secretária municipal de governo. Em resposta à indicação 099/2014, vimos pelo presente informar que a Secretaria de Políticas Sociais, por recomendação da promotoria, está aqui em anexo, suspendeu todas as concessões de benefícios eventuais e está providenciando as devidas adequações da lei municipal em relação a leis superiores que regulamentam o serviço da assistência social. Salienta-se que a Lei Municipal 2.330, de 2013, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada em 11 de setembro de 2013, tal como a lei anterior de número 2.223, de 2012, a qual se reporta à promotoria, necessita de alterações para adequação, conforme recomendado no documento em anexo. Assina aqui a Sueli. Olha só a recomendação. Olha só, a promotoria enviou dia 22 de fevereiro. O nosso questionamento foi dia 16 de abril. Vamos acompanhando aqui. Aqui o doutor Spencer recomenda. Recomenda ao senhor prefeito, chefe do Poder Executivo, a adoção em caráter prioritário das seguintes iniciativas. A. Disciplinar em estrita observância aos diplomas legais e por meio de decreto ou congênere, amplamente divulgado, os critérios e os valores para a concessão dos benefícios eventuais, notadamente auxílio funeral e translado, ambos previstos no artigo 2º, inciso 15º, da Lei Municipal 2.223/2012, ou seja, é o ônibus para levar o pessoal para os enterros, enfim. 2. Processar formalmente todos os requerimentos para percepção de benefícios eventuais que devem ser mantidos, registrados e arquivados com os documentos que justificaram a concessão e a decisão administrativa que fundamentalmente a subsidiou. E, por fim, o C. Suspender o pagamento de benefícios eventuais
notadamente auxílio funeral e translado, enquanto não vigorar disciplina específica regulamentando a Lei 2.223/2012. Ou seja, a lei tem que ser alterada. Isso partiu lá no dia 22 de fevereiro. Mês de abril praticamente já está morto. E o povo, como que fica nisso? E aqueles que precisam desses benefícios, como que fica nisso? Está parado, não chegou nessa casa até agora, por incompetência. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Marilange Pinto Coelho. Vim aqui para tratar de outros assuntos, mas só deixando bem claro aqui, primeiro, as entidades que recebem pela Secretaria Municipal de Educação estão todas em dia, tá? Então, não existe dívida da Secretaria Municipal de Educação com as entidades que recebem subvenção dessa pasta. Senhor vereador, eu vim para tratar de outro assunto, mas quero dizer para o senhor que nós, vereadores, principalmente eu, João de Josino, a gente está quase fazendo mágica para levar e conseguir ônibus para levar de terceiros, de pessoas, de empresários que nos ajudam para levar as pessoas para os velórios. Sabe por quê, vereador Marcos Nunes? A pessoa que tem uma condição para o cemitério, a pessoa que tem uma condição financeira, ela não precisa do ônibus, não. Ela tem o carro. Ela tem carros e mais carros estacionados na porta do velório para levar lá para o Colina da Saudade ou para o Dom Viçoso. Quem precisa dos ônibus são exatamente as pessoas mais carentes, que não têm como sair a pé para ir até o local do sepultamento. Olha, isso passa até pela falta de respeito ao momento em que as famílias vivem. Então, aqui eu quero pedir ao Executivo, eu quero pedir ao doutor Spencer que essa seja uma situação resolvida. Porque na hora que você recebe um telefonema na sua casa de uma senhora que perdeu o marido, que perdeu a esposa, o outro que perdeu o filho e que precisa de um ônibus para levar os familiares para o sepultamento, você tem que fazer mágica. Ou dizer assim, naquele momento você vai falar assim com a pessoa no telefone: ah, minha senhora, eu não posso atendê-la. Ou meu senhor, eu não posso atendê-lo. Você não pode atender em outros momentos. Nesses momentos é muito difícil, é impossível dizer não. Aí, só mais um pouquinho, só para eu completar, então, eu vou dar a palavra aqui ao vereador, mas só para completar, senhores vereadores, sexta-feira tive eu o desprazer de dar uma volta na cidade durante o momento do show na Fama. Estou extremamente preocupada e venho aqui conclamar as famílias. Como que nós podemos, num show que começa 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, ver tantas crianças na rua? Crianças, 12, 11, 13 anos, meninas e meninos. Olha, se nós não encontrarmos mecanismos e não conscientizar as famílias de que o poder de limite e educação está na mão deles, nós vamos pagar um preço muito alto por isso daqui 6, 8, 10 anos. É de dar arrepios. Pois não, vereador? Então, só para fechar, queríamos... como Comissão de Direitos Humanos, acho que nós precisamos encontrar um espaço para conversar desse assunto. Pois não, vereador? Não, só o Edenilson eu passo para o senhor. Pois não, vereador. Só para retornar um novo assunto, né, seria injusto deixar passar em branco essa questão do primeiro assunto que a Vossa Senhoria traz à tribuna, que se não fosse o Paulo em Brasília, na comunidade Cachoeirinha, São José do Triunfo e nas regiões periféricas de Viçosa, nós não teríamos ônibus em nenhum velório. Então é a pessoa dele que corre atrás, que a gente pede socorro a ele, e ele muito solícito pega, vai atrás e consegue por mérito dele. Porque se for a gente pedir via prefeitura, realmente não vai ter velório, pelo menos nessas comunidades. Agora, eu e o vereador João de Josino, nós também fazemos por terceiros, não é pela prefeitura. Agora, há de se lembrar
que isso foi uma recomendação da promotoria, não proibindo, não pode nunca mais, que se regulamente. Eu frisei bem a data, que foi dia 22 de fevereiro. Já estamos praticamente em maio, e cadê o projeto para vir alterar a lei aqui, de acordo com as leis superiores, estaduais e federais? Até agora não, nada. Então, existe sim uma pendência do Executivo em agilizar esse processo. Pois não, vereador João Diosino. Marilândia, a respeito das festas, eu acho que a responsabilidade são dos pais. Mas, para mim, a responsabilidade maior é o que está promovendo o evento lá, que deveria de colocar fiscal, né, para não deixar essas crianças entrar. Porque, igual você falou, eu não presenciei não, mas eu fiquei sabendo que foi menino lá de 13 anos, 14, vai com carteirinha falsa, entendeu? E eu não sei como não tem fiscalização. Acho que não é só os pais que são responsáveis, o dono do evento também é responsável. E bebida alcoólica rola solto, tá? Então fica meio também aqui a minha preocupação. Obrigada, vereador. Boa noite. Dando continuidade, depois da vereadora Marilange, vereador Marcos Nunes. Posso pedir licença para fazer uso da palavra daqui, só para também resumir um pouco mais? Só um pouquinho, então, vereador, logo depois do senhor vereador Geraldão, e nós encerramos as inscrições. Ok, obrigado. Eu tenho 3 assuntos a tratar, né, quem me ouve e me assiste, vocês também. O primeiro deles é o seguinte, é parabenizar a Escola Pedro Gomes de Filhos, que no dia 26 último completou 21 anos de existência, e aí parabenizar diretores, professores, servidores, né, pais, estudantes, enfim, uma escola é tudo que nós estamos precisando, né, para poder realmente revolucionar, né, todos os países que conseguiram sair, digamos assim, né, do subdesenvolvimento, passando para o desenvolvimento, tem na educação, né, o motor disso. Então, acho que parabenizar a Escola Pedro Gomes de Filho, a Escola Municipal, e todos os seus funcionários e servidores e que batalham lá para que a escola tenha o seu espaço e seja positiva. Outra coisa que eu quero parabenizar, assim, me emociona, eu acho que eu não sei falar disso direito, mas é o Grupo Impacto, né? É os meninos que fizeram aquela brilhante apresentação aqui na rua, também, se eu não me engano, na universidade, eu estava viajando na época da universidade, mas uma brilhante apresentação aqui no domingo. E parabenizar, porque vendo a apresentação, eu fiquei assim, com o desejo de que Viçosa tivesse um espaço mais adequado, né? Uma arena, uma coisa mínima, né? Porque é prata da casa, aliás, é ouro da casa, né? E, no entanto, eu acho que a gente não valoriza dessa maneira. Mas parabenizar aí a todos, principalmente os componentes ali do grupo de dança e aquela turma toda. E, finalmente, fazer um convite. No dia 1º de maio, né? A gente sempre... A Arquidiocese de Mariana, conjunto com uma série de movimentos sociais, a gente puxa uma romaria dos trabalhadores, né? O ano passado a romaria foi aqui em Viçosa, esse ano a romaria vai ser lá em Urucânia, ela retorna de onde ela saiu, já está no seu 19º evento, né, sua 19ª edição, convidar aqueles que tiveram disponibilidade a caminhar conosco, né? Nós vamos até Urucânia e de lá concentramos ali no trevo e vamos caminhando até a cidade. É uma maneira de dizer que são os trabalhadores que fazem tudo por esse país, por esse mundo, e, no entanto, eles são desvalorizados, sempre elite, sempre quem está no comando, arranja uma maneira de subjugar os trabalhadores. E hoje nós também somos subjugados com outro tipo de escravidão e etc., mas, de qualquer maneira, os trabalhadores continuam subjugados e não sendo valorizados com aquilo que é fruto do seu trabalho. Obrigado, Marilange. Obrigado, vereador. Vereador Geraldão, o senhor está inscrito, mas o João Diosino quer falar rapidinho. É rápido. É só para convidar os colegas aí, que amanhã vai ter a reunião dos funcionários. Parece que alguns vereadores não foram convidados, mas fica aqui o meu convite a vocês, amanhã, 7 horas da manhã. Se alguém puder participar nessa reunião, seria muito bom. Primeiro, para a gente esclarecer que nós não estamos contra o aumento, né? Então, é só para registrar isso aí. Se vocês puderem, fica o meu convite a vocês. O vereador, é com o café ou sem o café? Mas não, eu não estou sabendo do café não, viu? Tá certo, tá. Para mim é novidade. Tá, só o vereador Paulinho vai fazer 3 segundos. 3 segundos. Dia 1º de maio será comemorado o Dia do Ferroviário.
às 9 horas, na estação ferroviária, será descerrada uma placa comemorativa com todos os 18 nomes vivos que trabalharam e moram em Viçosa. Será também prestada uma homenagem especial ao ferroviário mais idoso, o senhor Antônio Felipe Ramiro. A realização é do Núcleo de Preservação. E a ferroviária de Viçosa, que neste ano comemora 100 anos. Tá certo? Dia 1º agora. Certo, vereador. Vereador, agora, Geraldão, vai usar os 5 minutos dele ou até menos para a gente conseguir terminar a nossa reunião. Pois não, vereador? Senhora presidente, para falar a verdade, entendo que já até esgotamos o tempo regimental, mas fazendo valer a data de hoje, 29 de abril, Dia Internacional da Dança, complementando a fala do vereador Marcos Nunes, parabenizar o Grupo Impacto, ao Grupo Êxtase, parabenizar o Departamento de Dança da UFV, curso de dança através da professora Andréa, que realizou uma atividade hoje pela manhã, que contou com representantes do Funarte, do SESC, e aí veio uma grande novidade. Não imaginava o quanto Viçosa contribui para o SESC, mas entendendo que somos uma cidade eminentemente prestadora de serviço, temos uma rede comercial muito grande, a gente acaba contribuindo muito para esse órgão que fica distante da gente, com poucas intervenções na nossa cidade, e é um órgão que faz várias atividades culturais por todo o Brasil. Então, despertou até a intenção de estudar um pouco mais sobre como faríamos para termos em Viçosa um SESC, visto o grande potencial de desenvolvimento das populações das cidades que têm esse tipo de órgão. Vinha para uma fala mais enfática, mas mediante o horário. Vou me limitar a também dar os parabéns aos organizadores desse evento. E aí o vereador Marcos Nunes falou da questão do Arena, com certeza é uma demanda dessa cidade, mas a proposição ali é inclusive de levar o evento para apresentação, espetáculo para vários pontos da cidade, é levar a arte para onde o povo está, e assim fizeram de forma muito profissional, até porque são dançarinos profissionais, recebem para aquilo, oriundos de projetos sociais, com vidas transformadas através da arte e educação, e é um modelo a ser seguido não só em nossa cidade, visto que hoje nesse evento também tinha secretários de cultura de Ubá, de Ponte Nova, todos saudando ao Grupo Impacto, visto que esses dançarinos eles oferecem aulas em outras cidades, como essas mencionadas, e lá também o trabalho deles é de destaque. Não posso também deixar de parabenizar em especial o Grupo Êxtase de Dança, que também fez a sua apresentação do novo espetáculo For Sailing, e desejar a todos uma boa noite, tendo a oportunidade de fechar, enquanto tribuna, essa reunião, aqueles que nos assistem no reprise, um bom final de semana, e bola para frente, terça-feira tem mais, vamos trabalhar. Agradecendo a Deus e nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão. Boa noite. Obrigada a todos os vereadores e aos funcionários dessa casa, e os da TV Viçosa, e o Sabonete que esteve conosco até esse momento. Boa noite.